crente não tem vontade de parar. Engana-se quem pensa que crente não tem vontade de desistir. Se você falar que nunca teve vontade de desistir, você está mentindo. Mas para você entender, Pedro, ele está vivendo agora, nesse texto que nós tomamos por base, um momento de crise, um momento de decepção e frustração. Mas Davi, ele conhecia Jesus sim, ele conhecia muito bem. Não é à toa que certa feita Jesus questiona os seus discípulos acerca da sua identidade. Jesus fala: ei, o que é que os homens dizem que eu sou? Aí um olha para Jesus e fala: Senhor, estão dizendo por aí que tu és Elias. Outros dizem que o Senhor é Jeremias, que o Senhor é um profeta. Aí Jesus volta para Pedro e pergunta: e você, Pedro, quem é que você diz que eu sou? Aí ele fala: ah, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Olha aqui, ele sabe quem é Jesus. Não é à toa. Preste atenção aqui, senão você não vai entender onde que eu quero chegar. Jesus, ele multiplica pães e peixes. A multidão está deixando Jesus de lado. Aí Jesus interroga os discípulos, pergunta: ei, vocês também não vão? Aí Pedro se volta para ele, e Pedro era ousado, fagundes, e fala: ei, Senhor, para onde iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Calabraca, eu a séria. Para onde iremos nós? Você quer ver que Pedro conhece e tem intimidade? Estão lá os discípulos no meio do mar. De repente vem ali, sobre eles uma grande tempestade. Estão todos atônitos com medo, falando: eita! Além de ter agora, olha aqui, além de passarmos agora por uma terrível tempestade, agora tem um fantasma. Aí Pedro fala: não, eu acho que é o Senhor. Não, Pedro, não, é o Senhor. Senhor, se tu és, tu manda. Fala que eu te escuto, manda com que eu vou até o Senhor sobre a água. É, Pedro, então vem. Aí ele vai, é que conhece. Pedro, ele conhece. Mas ele está vivendo um momento que ele jamais pensou em viver. Vai chegar uma ocasião, um momento que Jesus fala: Pedro, hoje, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, você vai me negar. Ele bate no peito e fala: Senhor, não. Ainda que eu tenha que morrer, porque de forma alguma eu te negarei. Só que o que Pedro mais temia acontece, ele nega Jesus. Jesus é preso, é levado ao átrio do templo, está lá ele vendo de longe, chega alguém a ele ali e fala: ei, tu és um deles, né? Aí Pedro fala: não, sou não, você está me confundindo com alguém. Mas espera aí, você fala como ele, você se veste como ele, até o jeito dele você tem. Não, peraí, aí você sabe o desenrolar dessa história. Pedro, ele nega. E quando nós chegamos nesse texto que nós tomamos por base, nós entendemos que já é a 3ª aparição de Jesus aos seus discípulos. Ele já morreu, já ressuscitou. Mas Pedro continua frustrado. Pergunta por quê? Vou te explicar. O ato inconsequente a qual ele comete, lhe traz à memória quem ele era outrora. E, rapaz, só o irmão Marcos pegou. É que o ato inconsequente, olha aqui, vamos discriminar isso como um pecado. É que o seu pecado lhe faz ver e traz à memória aquilo que ele era outrora. Pedro se lembra que ele era pescador. Pedro se lembra que tinha um barco. Pedro se lembra que tinha uma rede. E o que Pedro vai fazer agora para ver se a frustração cessa? Para ver se o momento que ele está vivendo finda? É voltar a fazer aquilo que fazia outrora. Porque eu não sei se você já percebeu, Nemuel. A primeira atitude de crente frustrado é voltar a fazer aquilo que fazia antes. A primeira atitude de crente frustrado, decepcionado, desmotivado, em meio ao seu ato inconsequente, é voltar a fazer aquilo que fazia outrora. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém que está aqui, olha aqui, meu Deus do céu. Eu tenho uma palavra de Deus aqui para quem chegou nessa noite totalmente desmotivado. Para quem chegou frustrado e decepcionado. Jesus te chamou, te deu um nome, uma vocação. Não é por causa desse momento que você vai parar. Não é por causa desse momento de crise que você vai parar. Mas, irmão, está doendo. Calma, aguenta mais um pouco.
Mas, irmão, tá difícil, calma, aguenta mais um pouco. Se afinal de contas ele te chamou e te deu um nome, ele é fiel e justo para se apresentar no meio da tua frustração e mudar a situação. O que Pedro vai fazer? Vai voltar a fazer aquilo que fazia outrora Juliano. É que em sua percepção voltar a fazer aquilo que fazia antes lhe trará retorno, sendo assim êxito e sucesso. O que é totalmente errado e errôneo. Porque voltar a fazer aquilo que fazia antes não ameniza a dor. Não acaba o sofrimento. Só que o pior não é isso. O pior é que além de Pedro ir pescar, ele leva quem está consigo também. É que crente frustrado, ele não tem poder de influência para aquilo que é o bem, mas para aquilo que é mal. Porque você já percebeu que alguém, quando está frustrado, desanimado, decepcionado, não tem palavra de ânimo, não tem conselho para lhe dar. Não tem palavra de motivações, não tem uma palavra de Deus para a sua vida. E eles vão. E o texto vai dizer que naquela noite eles não vão apanhar nada. Naquela noite eles não vão apanhar nada. Vamos tentar imaginar esse cenário e essa história. Está frustrado. Além de estar frustrado, vai para o mar, pega a rede, lança. E naquela noite não apanha nada. Aí às vezes eu costumo imaginar, presbítero Alexandre, que havia outros barcos naquele cenário. E todos estavam tendo sucesso, menos o barco de Pedro. É que às vezes acontece isso comigo e com você. Você tem tentado de todas as maneiras. O vizinho do teu lado está dando certo, mas você parece que está estacionado. É que para o irmão acontece, para você parece que está tudo engessado. Está tudo travado, parado, congestionado. Não anda! Mas eu tenho uma notícia para você. O Jesus que te chamou é especialista em se apresentar em meio à sua frustração. O Jesus que te chamou é especialista em se apresentar quando o juiz diz não. Quando o médico diz não, quando alguém fala que acabou, não, ele é especialista. E quando ele se apresenta, ele traz solução para o problema. Quando ele... meu Deus. Olha aqui, a Bíblia vai dizer, o texto vai dizer, e sendo já manhã, se não pegar isso aqui, misericórdia, Jesus se apresentou na praia. Só o Alexandre pegou. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Aleluia. Mas eu quero que você entenda, porque existe algo nesse texto que me constrange. E o que me constrange é a forma em que Jesus se apresenta aos seus discípulos. O que me constrange é a forma que Jesus se apresenta a eles. Porque primeiro, Jesus revela a eles que os conhece. E segundo, revela o momento em que eles estão vivendo. Para você entender, Jesus quando se apresenta, Jesus chama eles de filhos. Repita comigo, filhos. Mais uma vez, para você gravar, filhos. Tá bom. Mas olha aqui, o mesmo texto diz que os discípulos não conhecem Jesus. Como assim? Pastor Rodrigo, alguém se apresenta, lhe chama de filho e você não conhece? Não, você não está entendendo. Alguém se apresenta em meio à minha frustração e eu não conheço de filho? Peraí, eu não conheço, ele me chama de filho e eu não conheço? Como pode isso? Porque para chamar de filho tem que conhecer. Nossa, só a irmã lá no fundo entendeu isso aqui. É que para chamar de filho tem que ter intimidade.
Para chamar de filho tem que conhecer. Para chamar de... Para chamar de filho tem que conhecer, tem que ter intimidade. Como assim tem alguém te chamando de filho, você não... Jesus, além de se apresentar em meio à sua frustração, ele te chama de filho. Ele não agrega nada, independente do que você passou, deixou de passar. Ele está dizendo, filho, cheguei. Chegou, ele está chegando. Mas os discípulos não conhecem, sabe por quê? Me ajuda no retorno. Eles estão tão preocupados com a frustração que olha aqui, não conhece aquele que chama eles de filho em meio à sua frustração. Olha aqui, só que isso, além de, olha aqui, trazer constrangimento pela situação que eles estão vivendo, Jesus revela a situação com que eles estão. Você sabe por que Jesus pergunta a eles se eles têm algo para comer? E eles respondem, é que além de estar frustrado, não tem nada para oferecer para ninguém. Está na pior. Mas espera aí. Aquele que se apresenta em meio à frustração, ele não olha, olha aqui, ele não aparece para te envergonhar. Ele não aparece para te decepcionar ainda mais. Ou tampouco aparece para não trazer solução. Mas eu quero que você entenda, além dele revelar a situação que eu estou, que é não ter nada para oferecer a ninguém, ele traz solução, Ítila. Ele traz solução, Alisson. Só que, olha aqui, para você poder entender, a dinâmica com Jesus é diferente, não existe barganha. Não existe troca. Não existe mérito. Presbítero Marcos, quando Jesus traz solução, é totalmente diferente daquilo que você ouve por aí. É que pregam Jesus como se fosse um gênio da lâmpada mágica. Eu vou pregar e vou pedir. Seria fácil demais. É que para você poder... Olha aqui, eu vou explicar para você. Jesus, quando ele se apresenta, ele fala assim: lança a rede à direita do barco e achareis. É uma ordem que está em torno de uma afirmação. Mas para você entender o que Jesus quer dizer com isso, é que Jesus, além de conhecer a situação em que você vive, ele conhece as suas limitações. E ele sempre vai se apresentar a você, não é porque ele é rude, mas ele sempre vai se apresentar a você em última instância. Quando você pensar que já não suporta mais. Quando você pensar que já não aguenta mais. Quando você pensar que as forças já se foram. Que acabou e que não há mais esperança. Só que além de tudo, aquilo que ele quer lhe trazer é o entendimento que você só continua na situação que você está, se você quiser. Como assim, Davi? Ele falou, lança a rede à direita do barco. Mas espera aí. Vamos tentar entender a mente de uma pessoa que está a noite inteira lançando rede. Tem algum irmão aqui que já lançou rede, que já pescou? Tem? Alguém aqui já lançou rede? O Fagundes o Fagundes. Irmão, cansa. É difícil.
Imagine, olha aqui. Imagine a noite inteira. Aí vem alguém, se apresenta, eu não o conheço, e fala para mim lançar a rede à direita do barco. Eu estou cansado. Eu estou sem força. Mas quer saber de uma coisa? Eu vou tentar. Quer saber de uma... É a última vez. É a última vez. Alá, que praia. Jesus está mandando eu dizer a alguém aqui. A repra, que é tique mal, a que faz suriar. Ona pau, é que mal tique lebraia séria. Chega de tentar. Vai ser a última vez sim, porque eu cheguei. Quer saber? Eu vou tentar. Aí lá vai Pedro. Pega a rede. E lança. E aquilo ali é a representatividade da frustração de Pedro. Afinal de contas, ele estava a noite inteira. E nada conseguia pegar. Mas aí, quando ele vai puxar a rede, meu Deus. Quando ele vai puxar a rede, ele... Epa! Peraí. Calma aí. Agora foi diferente. Agora foi diferente. Não, acho que você não está entendendo. Pedro, ele se dá conta que agora tem peixe. Pedro se dá conta que não há mais frustração. Pedro se dá conta que agora ele tem algo a oferecer a alguém. Pedro se dá conta. Mas calma aí. Era a maior frustração de Pedro, estava em torno dos peixes. A decepção de Pedro estava em torno dos peixes. Mas olha aqui, eu imagino que a alegria era tanta, e que a fartura era tanta, que Pedro não se dá conta, pastor Samuel, de pegar sozinho aquela rede. E ele começa, Nemuel, a chamar os discípulos para lhe ajudar. E eu costumo ter esse entendimento. Ele vai lá, chama Tiago. Ele vai lá, chama Natanael. E chega, olha aqui, eles não suportam, não conseguem só trazer a rede ao barco. E eu imagino que nesta hora, Pedro ele vai chamar alguém que está no canto do barco, observando todo o cenário. Eu imagino que tem alguém, Juliano, que está no canto do barco e dizendo, peraí, passamos a noite inteira tentando e nada apanhamos. Mas quando foi hoje, meu Deus, quando foi hoje de manhã, aquele homem se apresentou. E pensando bem, eu conheço aquele homem. A cena da glória, eu vou pular embaixo. Pensando bem, eu conheço aquela voz. Eu conheço aquela voz doce e suave. Eu reconheço aquela voz. Foi a mesma voz que me chamou. Foi a mesma voz que me chamou. Eu conheço aquele homem. Eu lembro quando nós passamos lá em Caná da Galileia. Estava havendo um casamento e de repente faltou o vinho. Mas eu lembro quando ele transformou a água em vinho. Eu lembro quando nós passamos por Betesda, tinha ali um paralítico e ele fez o paralítico. Eu lembro quando tinha o cego. Ele deu vista ao cego.
Eu lembro quando ele multiplicou pães e peixes. Ah, não, eu sei quem é. Eu conheço aquele. Ah, se você não está entendendo quem é, meu Deus do céu. Aí eu imagino que Pedro agora ele chama. Ô João! Vem me ajudar, João. Mas eu imagino que está um bate e rebate. Porque Pedro quer ajuda e João quer falar quem é. Se você ficou pescando durante a mensagem, você não vai entender isso aqui. Está um rebate e rebate dentro do barco. É Pedro, olha aqui, é Pedro querendo ajuda e João querendo falar quem é. Aí nesse rebate, né, nesse bate-rebate, eu imagino que João me dá um grito. Ô Pedro! É o Senhor. Eu vou repetir para ver se você melhora, Glória. Ô Pedro! É o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. Quando Pedro se dá conta de quem é, a rede já não mais o interessa. Quando Pedro sabe quem é, a frustração não mais o interessa. Só a irmã lá no fundo está me ajudando, dando glória. Me ajuda aí, por favor. Quando Pedro sabe quem é, que se apresenta em meio à frustração, o chama de pedir a solução, ele não quer mais saber da frustração. Eu imagino, Nemuel, que Pedro larga tudo. Porque sabe o que Pedro vai fazer? Ele vai se cingir com uma túnica porque estava nu. E vai se lançar ao mar. Dá só mais um pouco de ganho aqui, estou gritando muito. Olha aqui. Olha aqui para mim. Pedro, ele se dá conta que está nu. E o fim da frustração lhe traz à tona o ato inconsequente que ele fez. Como assim, Davi? É o pecado que ele cometeu. Afinal de contas, a nudez na Bíblia representa pecado. Como assim, Davi? Vamos lá para o Éden. Quando Adão e Eva, eles pecam, eles veem que estão. Aí, pastor Samuel, eles vão se cingir com folhas de figueira para tampar sua nudez. Só que o próprio Deus, ele falou, tira essas folhas de figueira, eu vou fazer para vocês uma túnica, porque folha de figueira não tampa a nudez, não tampa o pecado. O próprio Deus vai cingir a túnica com pele de cordeiro para limpar o pecado. Queria que você entendesse isso aqui. Jesus, quando foi ser batizado pelo seu primo João Batista, João, quando vê Jesus lá em direção a ele, ele dá um grito. E o grito que ele dá quando vê Jesus é simples: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus morreu, ressuscitou. Agora tem cordeiro para limpar o pecado. Aí Pedro, ele vê que do jeito que está, não dá para ir até Jesus. Aí ele vai se cingir com uma túnica e diz, olha, eu não vou esperar minha frustração cessar, ou tampouco acabar para ter que abraçar Jesus. Eu vou nadando. Isso é representatividade relativa a tempo. Existe um período para com que o barco se achegasse até a beira da praia. E Pedro, ele está dizendo que não vai esperar a frustração acabar ou cessar para ter que abraçar Jesus. Só que eu quero que você entenda, eu preguei tudo isso aqui para você entender uma coisa.
tudo, olha aqui, a palavra do Senhor já nos diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam e contribuem para o seu propósito. Deus nunca irá permitir você passar por algo ou uma situação e isso não te ensinar. Deus nunca vai permitir você passar por algo e uma situação e isso não lhe trazer aprendizado. Eu posso falar isso, que eu tenho experiência para falar isso. Entenda. O que Deus mais quer em meio a esta situação é trazer restauração. Não, dá glória aí, por favor. Tudo quanto Deus quer que você entenda em meio a essa frustração é que Ele quer trazer restauração. Você sabe por quê? Pedro ele ainda está vivendo um momento, e momento esse que é denominado como crise de consciência. Quem é pai aqui sabe. Sabe quando você, às vezes, você bate no seu filho, corrigindo-o, e às vezes você fala, nossa, talvez eu passei até do ponto. E você fica constrangido, e às vezes você se achega ao seu filho, quer agradá-lo. Ou tampouco você, filho, às vezes quando você faz algo que talvez aborreça o teu pai ou a tua mãe, você sempre fica de lado. Se afasta. Porque aquilo que você fez, você sabe que foi errado. Pedro, ele está assim. Eu imagino que Pedro, ele está assim no cantinho. E Jesus, como ele é um bom pai, ele vai até Pedro. Aí ele chega perto de Pedro, senta do ladinho dele. Eles vão conversar. Jesus vai fazer algumas perguntas a ele. E é simples. Simão, filho de Jonas, você me ama? Ele fala, Senhor, tu sabes. Jesus pergunta novamente, Simão, filho de Jonas, você me ama? Senhor, tu sabes. Só que em todas essas perguntas e mediante essas respostas, Jesus impõe uma prerrogativa, dizendo, se tu me ama, apacenta as minhas ovelhas. Se tu me ama, apacenta os meus cordeirinhos. E Jesus o torna a perguntar pela terceira vez. Só que nessa terceira vez a qual Jesus o pergunta, o texto diz que ele chora amargamente. Ele se entristece com a alma. Isso lhe produz arrependimento. Porque o apóstolo Paulo nos escreve dizendo que a tristeza com Deus produz arrependimento. Ele fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. A epígrafe desse texto traz aquilo que eu ressaltei acerca da restauração. Mas para você entender aonde que eu quero chegar, é o benefício de todo esse momento que você está passando. É que em meio a essa conversa, tudo aquilo que Jesus ele quer mostrar a você, sabe o que que é? Ele não desiste de você. Dá para melhorar o glória. Ele não desiste de você. Mas Senhor, eu pequei, eu não desisto. Mas Senhor, eu neguei, eu não desisto. Mas Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, voltei às velhas práticas. Eu não desisto de você. Ele não desiste de você, Ele não desiste da tua casa, Ele não desiste da tua família, Ele não desistiu do teu ministério. Ele está dizendo que independente do que aconteceu ou deixou de acontecer, Ele está se apresentando para você hoje dizendo, eu não desisto. Davi, não entendi. Então quer dizer que Pedro ele conhece a Jesus, ele nega, Jesus fala que não desiste dele, mas e aí? Não entendi. Sabe por que você está de pé ainda?
em meio a essa tormenta, esse vale, esse vento? Porque Deus, Ele quer mostrar a você que é com você que Ele vai fazer muita gente ver resultado. É que através de você Ele vai fazer muita gente enxergar aquilo que ninguém jamais viu. É que você lembra o que eu falei de Pedro? Desprezado, sem qualidade alguma, cheio de defeito, pecou. É que tem muita gente, pastor, que tem essa ótica. Pecou, exclui ele. Caiu, deixa de lado. Errou, não olha mais para ele. É que o Deus da restauração, quando escolhe, Ele mostra que o momento em que você viveu é para a glória dele. Mas Davi, não estou entendendo. É que quando a gente vai lá em Atos, capítulo de número 1, nós vemos, olha aqui, o resultado de tudo isso. Atos, capítulo de número 1, versículo de número 15. A Bíblia vai dizer: e naqueles dias, levantando-se Pedro, quem? É que aquele que estava caído agora está de pé. Só aquela irmã da glória, não estou entendendo isso, pastor. É que aquele que agora, olha aqui, estava caído, agora está de pé. Vou explicar melhor para você. Aí lá vai Pedro, vai pregar. Mais de 3.000 almas aceitam a Jesus. Agora transformado. Mas Davi, isso é resultado? Claro que é. Jesus se apresenta, pastor, eu estou terminando. E quando ele se apresenta, você lembra a pergunta que ele faz a mim? Se eu tenho algo para dar. Eu tinha. Mas a partir do momento que ele se apresenta para mim, ele fala: a partir de hoje você vai ter. Olha aqui, se você não dá um glória, é que você estava que nem um ventilador, de um lado para o outro e não estava prestando atenção. Olha aqui, isso aqui é para você dar glória. Pedro e João estão subindo para orar, Rodrigo. Aí eles estão indo para o templo. E na porta desse templo tem alguém lá pedindo esmola. Tem um paralítico pedindo esmola. Estava sentado na beira do templo. Aí quando ele vê Pedro e João, ele fala: ei, me dá uma esmola. Você quer uma esmola, é? Eu não tenho prata e nem ouro, mas aquilo que eu tenho, não tinha nada para oferecer. Olha aqui. Mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Vai. Fica de pé comigo rapidinho. Repraia, menel, recalabra, súria. Repraia. Aquilo que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Tem muita gente dizendo: não tem nada para oferecer, está falido, acabado. Mas Jesus me trouxe e me deu essa oportunidade para dizer para alguém aqui hoje: a partir de hoje você tem. Levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda, levanta. É praia. O meu Jesus chegou aqui para dizer para alguém: a partir de hoje a história muda. A partir de hoje o cenário não será mais o mesmo. A partir de hoje vai ser diferente, vai ser diferente, vai ser. Eu não sei como você recebe profecia. Eu não sei se é com a mão para cima, eu não sei, mas eu sou profeta. E eu quero dizer para alguém que 2019 vai ser diferente. Vai ser diferente. Satanás quis apostar, Rodrigo, que 2019 seria que nem 2018. Mas
Mas Jesus está dizendo, é o ano do extraordinário. Satanás falou que em 2019 eu não pregava mais. Tô aqui, ó. Satanás falou que o meu ministério ia falir. Tô indo pregar lá em Guararema. Chego lá, tem 2 policiais me esperando. Aí o Satanás quis assoprar no meu ouvido, olha a vergonha. Aí Satanás assoprou no meu ouvido, olha, acabou. Se eu falar para você o tanto de agenda que Deus está... tantas portas que Jesus está abrindo em 2019, você não acredita. A crise é para te fortalecer. A crise é para te deixar mais forte. A dor é para te ensinar. Se você saber aquilo que eu passo, aquilo que eu vivo, você chora. Mas tem alguém que me chamou e me prometeu algo. E é por ele, para ele, por ele que eu estou aqui. E todos os dias eu acordo assim, ó, falando, Satanás, hoje não. Deus me chamou para o ministério no momento mais difícil da minha vida. Que mal a Súria. O momento mais difícil da minha vida. Ele não falou que seria fácil. Ele não prometeu que seria somente rosas. Mas de uma certeza eu tenho. Se o momento de vitória não for aquela na glória, não é isso que vai te derrubar não, querido e querida. Não é essa dor que vai fazer você parar. Talvez a rede já está pesada. Talvez você está sem forças, mas Jesus apareceu aqui no Pedramar hoje. O irmão Antônio, ele vai cantar. Vem aqui na frente rapidinho que eu quero orar por você. Vem cá, eu vou orar por você. É você que tem promessa. É você que está cansado já de lançar a rede e ter tanto não. É você que está lançando tanto a rede e não está vendo mais resultados. É crescimento. É crescimento. E se eu sou homem de Deus, você vai subir aqui para contar a vitória. Som. Deus não brinca de ser Deus. Ele não é homem para mentir. Ele não é filho do homem para se arrepender. Se ele falou, rapaz, vai acontecer. Eu vou orar por você. Pega na mão do irmão, por favor. Se você tem comunhão com ele, pega na mão do irmão que está do seu lado, por favor. Glória a Deus. Amém. Espírito de Deus. Espírito Santo. Ele quer dar uma injeção de ânimo em alguém hoje. O presbítero Alexandre, ele disse que quer dar uma injeção de ânimo em alguém que está desmotivado. Porque o que mais causa dor, pastor, não são as tentativas ou o fato de tentar, mas é o tempo que está tentando. O que está te preocupando mais não é mais nem a frustração, mas é o tempo da frustração.
Mas Jesus manda eu te dizer hoje. Porque no tempo de Deus tem início, meio e fim. Jesus está dizendo que você está com o pé no fim hoje. Eu vou orar por você. Vocês oram lá, pastor? Vai tocando aí. Eu vou orar. E enquanto você ora, você vai contar a Deus. Você vai contar àquele que te chama de filho hoje. Qual é a sua maior necessidade olha aqui, nesse período, nesse momento? São as tentativas? É o mar que não está para peixe? O que é? Remate que para céu e que mamarabacalabassúria. Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo da verdade. O Senhor é nosso amigo, não nos deixa só. E eu sei que nessa noite o Senhor está aqui na Assembleia de Deus no Pedra Mar para se apresentar muita gente aqui hoje. Eu tenho certeza, Pai, que existem pessoas aqui hoje que chegaram sem esperança. Chegaram desanimadas, frustradas e sem direção alguma. Mas a partir de hoje, aquele que não tinha direção vai ter. Aquele que já não tinha mais esperança vai ter. Aleluia. Aquele a qual o medo, o anseio pairava e soava sobre ele, não vai soar mais. Graças. Foram tantas tentativas. Deus. Em nome de Jesus, Pai. Mas não tiveram êxito em nenhum. Deus, confirma, Senhor. Mas eu sei que hoje, Sim, meu Deus. Hoje é dia de confirmação. Em nome de Jesus, Pai. Hoje hoje é dia de confirmação. Portanto, Deus confirma a tua palavra. Pai. Em nome confirma de Jesus. O teu propósito. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Pode voltar ao seu lugar. Graças a Deus. Obrigado, pastor. Por mais essa oportunidade. Glória a Deus. Deus continue abençoando o Senhor. Obrigado aos meus amigos, companheiros, à igreja do Senhor. Eu tenho certeza que nessa noite Jesus falou com alguém aqui. Aleluia. Para não. De manhã ele está aí, se apresentando a você. Posso ouvir um amém? Amém? Que Deus lhe abençoe e lhe guarde. E que a partir de hoje você veja e viva algo novo de Deus. Os irmãos continuem orando por mim, minha família. Sou carente, necessitado das orações dos irmãos. Deus abençoe a todos de modo geral. E o irmão que ganhar um sorteio, se quiser me dar o bolo. Brincadeira. Deus abençoe.